Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa 17ª semana de aula da disciplina de Física Contemporânea. Na aula passada a gente concluiu o capítulo 43 de Física Nuclear e nessa aula a gente vai dar início ao capítulo 44, Física das Partículas e Cosmologia. Dentre outras coisas, a gente vai ver sobre a história das partículas fundamentais, os aceleradores e detectores de partículas, interações entre partículas, quarks e gluons, modelo padrão e modelos futuros, universo e expansão e o começo do tempo, tá certo? Eu não sei se vai dar tempo a gente ver tudo isso até o fim do semestre, né? Pelo menos é o que está planejado. E também eu vou colocar um documentário aqui no meio para essa parte de universo em expansão, tá certo? A gente vai fazer vamos fazer um documentário aí, vamos exibir um documentário aqui para facilitar também a nossa vida aí, para não a gente conseguir englobar tudo aqui até o fim do semestre, tá certo? Na aula de hoje, a gente vai tentar abordar esses três tópicos aqui, ó: partículas fundamentais, uma história, aceleradores e detectores de partículas e interações entre partículas, tá certo? Fica para a aula que vem aí essa parte de quarks e gluons, modelo padrão, e aí por último não, a próxima aula aí seria o documentário e a conclusão aí depois do nosso curso, tá certo? Sempre foi uma pergunta muito forte aí do ser humano, né? Saber de onde veio, para onde vai, né? E na física não é diferente, né? A gente sempre quer saber o que é que constitui fundamentalmente a matéria, como e quando o universo começou, qual o destino do universo, né? Então esse capítulo fala disso. Agora, o título do capítulo, Física das Partículas e Cosmologia, parece uma coisa estranha, né? Você está falando de física das partículas, que é o mundo muito pequeno, microscópico, e a cosmologia, que é o que estuda o cosmos e a matéria mais a, a, a parte maior da natureza, né? Os astros, as estrelas, que são bem, aparentemente estão bem distantes das partículas, né? Assim, são duas ciências, como se fossem duas ciências bem separadas uma da outra. Mas, como a gente vai ver aqui, uma está estritamente ligada à outra, né? Para entender uma, a gente precisa da outra. Então, a física da escala microscópica, desculpa, ela desempenha um papel essencial na determinação da natureza do universo em maior escala, né? Tá certo? E uma outra coisa que a gente vai abordar também aqui nesse capítulo é o desenvolvimento dos aceleradores de partículas, né? Que tem um papel crucial na compreensão dessas partículas. E essas partículas elas também podem ser classificadas de acordo com suas simetrias e com as leis de conservação às quais elas obedecem, tá certo? Já na Grécia Antiga, lá em 400 a.C., né, alguns filósofos gregos já sugeriam, né, a existência desses átomos, né, que, como por exemplo Demócrito e Leucipo, né, eles sugeriam que na natureza existiam o que eles chamavam de átomos, que em grego significa não divisível. Seria uma partícula indivisível, né? Aí essa ideia permaneceu ali em hibernação até em 1804, quando John Dalton, o pai da química moderna, né? Ele, ele descobriu que alguns fenômenos podiam ser explicados supondo-se que qualquer elemento é constituído por átomos, encarados como blocos básicos e indivisíveis de matéria. Então, John Dalton fez ressurgir essa ideia que estava até então hibernada de átomos, né? Só que no final do século XIX, tornou-se bem claro que os átomos não são indivisíveis, como o próprio nome sugere, né? Então, por exemplo, J.J. Thomson, ele em 1897 ele descobriu o elétron, que é uma parte do átomo que pode ser separada dele, né? Então já tinha aí um indício de que o átomo podia ser quebrado, podia ser dividido, né? Depois Rutherford, por volta de 1910, 1911, por ali, os experimentos dele revelaram, né, que a carga positiva do átomo estava concentrada num núcleo bem pequeno e denso, né? Não era
aquele modelo de pudim de passas, né? Mas era um núcleo bem pequeno e bem denso ali no centro do átomo, que era o responsável por toda aquela carga a positiva e pela maior parte da massa que o átomo tinha, tá certo? Então ele era denso também. E outra descoberta que Rutherford também fez em adição a isso, em 1919, ele descobriu que se ele incidisse partículas alfa sobre um átomo de hidrogênio, um dos produtos dessa reação seria a liberação de gás hidrogênio. Então, ele percebeu que o hidrogênio era uma parte fundamental do próprio átomo de nitrogênio, sugerindo aí que o núcleo do átomo de hidrogênio seria uma partícula elementar. E de fato é, e é o próton, né? Ele deu o nome de próton a essa partícula fundamental, tá certo? Então, numa reação da partículas alfa com o nitrogênio, resultava aí em alguns prótons sendo jogados ali para fora daquela reação, tá certo? Então isso só mostrou que o átomo de fato não tem nada de indivisível, né? Que o que os gregos sugeriram lá no início, de ser uma partícula indivisível, na verdade era uma ideia errada, mas o nome ficou e até hoje a gente conhece por átomos mesmo, né? E aí, na década seguinte, houve um grande desenvolvimento aí da mecânica quântica, né? Também da teoria da relatividade, então tudo isso aí, o efeito fotoelétrico de Einstein, a gente vai ver isso agora. Falando agora sobre o fóton, em 1905, que foi o ano aí mágico para o Einstein, né? O ano que ele fez aí, publicou os principais artigos dele, né? Um desses artigos era sobre o efeito fotoelétrico. Ele supôs, né, que a luz, a onda eletromagnética, a energia dela era quantizada na forma de um pacote que ele chamou de fótons e que tinha energia HF, né? Onde o H é a constante de Planck e F é a frequência da onda. Isso foi uma suposição que o Einstein fez de acordo com a teoria a quântica, né, do Planck. Então Einstein foi que deu uma aplicação diferente do que o Planck tinha feito, que até então ele tinha usado esses quanta de energia para explicar a radiação de corpo negro. E Einstein pegou essa ideia e levou para o efeito fotoelétrico, para tentar explicar o efeito fotoelétrico, né? E conseguiu, com êxito, né? E algo que ele supôs foi que os átomos poderiam emitir e absorver esses fótons, essas partículas, né, de luz, vamos dizer assim. É uma forma de tratar a onda eletromagnética como uma partícula, né? Então essas partículas chamadas fótons, que tinham essa energia HF, elas poderiam ser tanto absorvidas pelo átomo, como o átomo poderia emitir essas partículas, tá certo? E como partículas elas teriam carga zero, né? E massa de repouso zero também. E aí, na física de partículas, um fóton geralmente é designado pelo símbolo gama, só para vocês saberem. E agora a gente vem falar um pouco da descoberta do nêutron, tá certo? Em 1930, esses dois físicos alemães aqui, ó, o nome deles se escreve Bott e Becker, mas pronuncia Pott e Pecker. Eles bombardearam aí berílio, boro ou lítio, tá certo? Eles bombardearam esses três aqui com partículas alfa e descobriram que a radiação que esses elementos emitiam depois do bombardeio era uma radiação mais penetrante do que a própria partícula alfa, né? Que é o núcleo do átomo de hélio, né? Partícula alfa. E aí eles perceberam que a radiação emitida por esses três elementos era uma radiação mais penetrante que a própria partícula alfa. E aí coube a James Chadwick, em 1932, né, mostrar que essas partículas emitidas eram eletricamente neutras e tinham uma massa aproximadamente igual à massa do próton. E aí Chadwick batizou, né, deu o nome a essas partículas de nêutrons, e o símbolo delas são simbolizados pela letra N ou N10. Um exemplo de uma dessas reações aqui, ó, que esses dois físicos alemães estudaram, é essa aqui, ó. Você tem aqui
o núcleo de hélio 4, que é a partícula alfa, reagindo aqui com o berílio, tá certo? Resultando no carbono 12 mais um nêutron aqui, tá certo? E aí, tem uma coisa interessante, porque essas partículas elementares normalmente são detectadas pelos efeitos eletromagnéticos que elas possuem, né? Por suas cargas. Então, foi muito fácil detectar, por exemplo, o próton, porque o próton ele interagia com a matéria, tinha carga positiva e tal. Interagia no sentido elétrico, né? Do mesmo jeito o elétron interagia também com carga elétrica negativa, mas o nêutron não tinha essa interação elétrica com a matéria, então ele foi mais difícil de detectar, sim, tá certo? Os nêutrons foram mais difíceis de ser detectados, porém eles eram nêutrons mais rápidos, poderiam ser espalhados, né, freados, né, e aí isso foi a chave para a descoberta dessas partículas aí. E os nêutrons mais lentos, eles podiam ser detectados através dessa reação aqui, ó. Porque um nêutron pode reagir com um átomo, e aí nessa reação a gente liberar aqui uma partícula alfa, que como a gente falou, ela é facilmente detectada, porque ela tem carga positiva, tá certo? Então a interação eletromagnética dela ajuda na hora de descobrir isso daqui, beleza? Na hora de detectá-la, né? E aí mais à frente também foi descoberto que esse mesmo nêutron tem spin meio, né? Um spin igual aos spins do próton e do próprio elétron. E aí o nêutron, para concluir essa parte aqui do nêutron, a descoberta dele foi notável porque esclareceu um mistério, né? Que antes de 1930, antes de Chadwick, se pensava que na verdade em 1932 foi a descoberta de Chadwick, né? Antes de 1930 se acreditava que a massa do núcleo só existia em razão dos prótons, né? Ninguém conseguia explicar, por exemplo, por que a razão carga e massa não era a mesma para todos os elementos químicos, todos os nuclídeos, né? E aí ficou claro depois do experimento de Chadwick que a matéria, todos os nuclídeos, com exceção do H1 hidrogênio 1, né, eram constituídas de prótons e nêutrons, né? Tinha um número exato ali de prótons e um número de nêutrons para cada núcleo, né? Não era só prótons. E eles se mostraram como os elementos constituintes dos átomos, né? Tanto prótons, nêutrons e elétrons. Só que não para por aí, tá certo? Eles não são os únicos constituintes dos átomos, não são as únicas partículas que formam os átomos. E também, além de serem blocos de constituintes da matéria, prótons, nêutrons e elétrons não têm só essa função, né? A gente vai ver mais na frente. Agora a gente vai falar sobre o positron, né? O positron ele foi observado pela primeira vez pelo físico norte-americano Carl Anderson, né? Em 1932, mesmo ano de que Chadwick observou os nêutrons, né? Descobriu o nêutron. Nesse experimento, foi realizado até numa câmara de nuvens, né? Que é um instrumento que torna visível as partículas carregadas. Anderson ele registrou aí um bombardeio que a Terra recebeu de partículas cósmicas, né? Ele conseguiu ver aqui, ó, aqui tem uma partícula, uma fina placa de chumbo, certo? E a radiação cósmica entra por esse lado e aqui você consegue ver essas partículas resultantes aí desse bombardeio, né? E aí um desses rastros aqui é um traço mais curvo, né? Sugeria que essa partícula que estava aqui era idêntica ao elétron, idêntica. O rastro dela, a espessura do rastro, o raio de curvatura, sugeria que era igual ao elétron, porém com carga contrária. Vale lembrar que eu não falei ainda que tinha um campo magnético aqui perpendicular à fotografia, tá certo? A direção aqui do plano do vídeo. E esse campo magnético, de acordo com a orientação dele, você sabia se a partícula era um elétron ou uma partícula positiva, né? Com carga positiva. E aí,
um desses rastros, eles conseguiram ver que tanto a espessura do rastro como a curvatura indicavam que era um elétron, sim, mas que ele tinha um sentido de carga diferente, né? Ele estava indo fazendo um movimento diferente do que o elétron faria, então ele teria uma carga positiva, tá certo? Então, assim, foi a primeira vez que foi fotografado um positron, né? Que é a antipartícula do elétron, né? Então, assim, isso foi uma descoberta muito boa para os físicos teóricos, né? Foi marcante, porque antes, alguns anos antes, em 1928, Paul Dirac já tinha feito uma generalização relativística da equação de Schrödinger para o elétron, né? E isso até auxiliou na explicação do spin do elétron, né? E nessa generalização que Dirac fez para a equação de Schrödinger, era previsto que os estados de energia do elétron, acima da sua energia de repouso, eles deveriam ser contínuos, e abaixo do negativo da energia de repouso dele também deveriam ter estados de energia contínuos aqui, né? E aqui teria esse salto aqui, ó, né, entre esses dois níveis, né? E aí ele não conseguiu explicar por que tinha esses estados com energia negativa, tá certo? Não conseguiu explicar. Lógico que ele deu algumas explicações, né? Como por exemplo a de que a interpretação engenhosa, né, de que todos os estados com energia negativa estavam preenchidos com elétrons que por alguma razão não seriam observáveis, né? Não seriam observáveis. Então, o princípio da exclusão proibia a transição para um estado que já estava ocupado. Então, ele supôs que aqui todos os estados já estavam preenchidos, né? E aí tem um detalhe importante, semelhante ao que acontece nos semicondutores, né? Quando você tem elétrons aqui do lado de cá e eles dão um salto para a parte de cima, para a parte positiva de energia, eles deixam uma vacância, um espaço vazio, né? Que se comporta como uma partícula positiva, né? Não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas quando um elétron que está aqui numa região contínua, ele pula aqui, nesse caso negativa de energia, né? Quando ele pula para essa banda positiva, ele vai deixar um espaço vazio. Esse espaço vazio se comporta exatamente igual ao elétron, só que com carga positiva, né? É até um pouco difícil a gente entender essa definição, mas isso acontece de fato, inclusive com os semicondutores, né? E aí, depois da descoberta de Anderson, dos positrons, aí ficou mais fácil para a Dirac entender o que estava acontecendo ali, né? Ficou claro para ele que essas vacâncias eram observadas fisicamente como positrons, né? E essa reformulação dele essa equação relativística de Schrödinger, né? De Schrödinger, forneceu o mecanismo para a criação de positrons, né? Então aqui, ó, aqui tem uma fotografia mostrando essa criação de pares, né? Quando a gente tem aqui uma radiação colidindo com uma placa de chumbo, tem que ter uma certa energia, né? E depois tem a produção de pares aqui, ó. Veja que tem vários círculos aqui. Aqui esses círculos são de, não sei se de elétrons ou de, agora não vou saber, né? Mas tem aqui, ó, umas partículas que vão para um lado, outras que vão para outro, tá certo? Ó, pelo esquema aqui de baixo, para cá são elétrons, para cá são pósitrons, mas isso depende da orientação do campo magnético. Percebe que tem círculos diferentes aqui, ó, partículas indo para baixo, partículas indo para cima, tá certo? Então, sempre tem aqui a produção de pares, né? Um fóton colidindo aqui com a placa de chumbo pode produzir pares de elétrons e pósitrons, que são um é antipartícula do outro, né? São exatamente da mesma forma, mas têm características opostas aí no que diz a respeito à carga. O spin também são paralelos, mas são opostos, né? Então isso é a definição de antipartícula, né? E aí, em 1949, Feynman ele mostrou que um positron ele podia ser descrito matematicamente como um elétron
que se desloca no sentido contrário do tempo, no sentido inverso do tempo, né? E a reformulação dele da teoria de Dirac eliminou essas dificuldades envolvendo esse mar infinito de energias negativas, né? E colocou os dois no mesmo plano. No entanto, esse conceito de criação e destruição de pares foi mantido, né? Isso aqui que eu estou mostrando para vocês aqui, tá certo? E essa teoria de Dirac, ela nos deu as bases da teoria da criação e destruição de qualquer partícula fundamental. Nesse caso aqui a gente está falando de elétron e a antipartícula do elétron, mas existe antipartícula de praticamente todas as partículas que a gente conhece, tá certo? E aqui a gente vê que tem uma energia mínima para que isso aconteça, né? Para que essa radiação dê aí origem a essa produção de pares, né? Essa radiação tem que ter uma energia no mínimo 2 vezes a massa de repouso do elétron vezes a velocidade da luz ao quadrado. Isso aqui é 2 vezes a energia de repouso do elétron, né? Por quê? Porque tanto o elétron como o pósitron, eles têm a mesma energia, né? Então, para a energia se conservar, a energia mínima que essa radiação deve ter tem que ser igual a 2 vezes a energia de um elétron, que dá a energia desse mais desse, tá certo? Assim também, a gente pode ter a aniquilação desses pares, assim como a gente consegue produzir esses pares através de uma radiação que tem uma energia de no mínimo aqui 1 megaelectronvolts, a gente também pode ter o aniquilamento desses pares, né? Por exemplo, quando um elétron colide com um pósitron, ele gera uma radiação, tá certo? E os dois se aniquilam, tá certo? Ó, ambas as partículas desaparecem e no mínimo dois, ou ocasionalmente 3 fótons podem surgir, tá certo? Com uma energia total de pelo menos aquele valor que a gente calculou aqui em cima. Não dá para as duas partículas se transformarem num único fóton, porque isso violaria o princípio da conservação do momento linear, tá certo? E aí aqui também fala que os pósitrons, eles também ocorrem em decaimentos de núcleos instáveis, como a gente já viu, né, em aulas passadas, representado pelo beta+, né, que é o decaimento beta positivo, né, tá certo? Partículas beta positivas, que são os pósitrons, né, essa produção de pósitrons através do decaimento de núcleos instáveis. Vamos falar agora sobre as partículas como forças mediadoras, né? Lá na física clássica, uma interação era descrita por forças elétricas e magnéticas, né? Aqui na mecânica quântica, né? Nessa física de partículas, essas forças podem ser descritas, né? Por emissão e absorção de fótons, né? Vamos dar uma olhadinha nessa figura aqui para vocês vão entender melhor. Por exemplo, pense em dois elétrons têm a mesma carga negativa, né? Aqui a gente está falando, pessoal, da interação elétrica, tá certo? Interação elétrica. Então pensa aí dois elétrons, os dois têm carga menos, né? Carga menos E. E eles se repelem. Você pode pensar nessa interação dessa seguinte maneira aqui, ó, usando essa analogia de dois patinadores, um jogando uma bola para o outro. Quando esse cara joga essa bola para esse outro patinador aqui, a tendência, quando ele joga, ele se afasta para trás, enquanto que esse, quando ele recebe, ele também é jogado para cá para trás. Eles acabam se repelindo, né? Um indo para a direita e esse vindo para a esquerda. Então, o simples fato de um jogar uma bola para o outro faz com que eles repilam, não sei como é a palavra em português, foi feito para a gente errar. Faz com que eles se afastem, né? Então, eu não estou dizendo que português é feito para a gente errar. É o presente do modo subjuntivo. Lá da onde que eu vou lembrar desses termos aqui? Que eles se repelam. Cara, nunca que eu ia descobrir que era essa palavra que eu estava procurando. Português foi feito para a gente errar. Na dúvida, você troca de palavra, tá certo? Troca de verbo que funciona. Isso funcionava muito nas redações. Então, uma dicasinha que eu deixei para vocês. Tá com dúvida
ao escrever uma palavra, troca. O português também tem essa riqueza de palavras, né? Além dele ter sido feito para a gente errar. Então, beleza. Essa é uma analogia interessante porque o que é que causa essa repulsão elétrica entre dois elétrons, por exemplo? Uma vez um aluno perguntou, um colega nosso lá da faculdade perguntou para um professor meu que até já faleceu, e esse professor era um professor muito bom, muito bom mesmo. E o aluno perguntou, por que que um elétron repele outro elétron, por exemplo? O professor foi falando, aí o aluno, sim, mas e por quê? Por quê? Aí o professor até tirou uma brincadeira com ele e não soube dar uma explicação que a gente, pelo menos que eu aceitasse, né, que eu entendesse ali. Eu não sei se ele não sabia ou se ele não quis dizer, né, mas a verdade é que é simplesmente um fóton passando de um elétron para o outro, olha só. Né? A mesma analogia desses patinadores. É como se essa bola fosse um fóton que um elétron emite e esse outro recebe momentaneamente. Né? E aí eles têm essa interação. Do mesmo jeito, quando um elétron é atraído por um próton, que tem uma carga positiva, igual a do elétron, mas de sinal contrário, é como se os dois patinadores estivessem lutando pela mesma bola. Um tentando tirar a bola do outro, eles vão se unir. Então, nessa analogia, é como se o elétron tivesse, tanto o elétron como o fóton tivesse disputando, tanto o elétron como o próton tivesse disputando o mesmo fóton, né? Então, esse fóton é chamado de fóton virtual, que ele existe por um curto intervalo de tempo, e ele existe de acordo com o princípio da incerteza, né? Essa energia que ele tem e esse tempo, esse curto tempo de vida que ele tem está relacionado com essa equação do princípio da incerteza, tá certo? Então, se você não sabe o porquê que uma partícula atrai a outra, uma carga positiva atrai a negativa, é por causa disso, é por causa desses fótons virtuais, tá certo? É bom que a gente ensina aqui, a gente aprende também, que eu mesmo nunca ouvi da boca de nenhum professor na faculdade sobre isso, sobre essa interação, essa absorção e emissão de fótons entre elétrons, por exemplo, no caso da repulsão entre eles, tá certo? Eu nunca tinha visto isso, é bom que vocês estão vendo aqui bem cedo, né? Um outro tipo de interação que existe é a força nuclear. A gente já viu que existem vários tipos de forças, né? Eu não lembro se eu falei aqui, mas existe a força eletromagnética, existe a força nuclear, existe essa força nuclear, pode ser forte, pode ser fraca, existe a força gravitacional também. E aí, será que tem partículas mediadoras dessa força nuclear? Essa é a pergunta, né? E aí, lá em 1935, apenas 3 anos depois da descoberta do nêutron e do pósitron, o pósitron foi descoberto por Carl Anderson e o nêutron por Chadwick, né? O físico japonês Hideki Yukawa, ele supôs, ele lançou a hipótese de uma partícula chamada meson, que seria uma partícula mediadora da força nuclear, né? Segundo os cálculos de Yukawa, segundo o princípio da incerteza, essa partícula teria um tempo, uma incerteza pequena no tempo, uma incerteza na energia de 130 MeV e uma massa equivalente a cerca de 250 vezes a massa do elétron, tá certo? Era mais ou menos isso a previsão de Yukawa, que deveria haver uma partícula com massa 250 vezes a massa do elétron que faria essa interação da força nuclear, né? E aí ele postulou que uma partícula não descoberta com essa massa serviria como mensageira para a força nuclear. E aí, um ano depois, 1936, portanto, a Carl Anderson, aquele mesmo lá que descobriu o pósitron, e seu colega Nether Meyer, eles descobriram uma radiação cósmica, duas partículas novas, né, chamadas de muons. Não eram os mesons, né, eram muons, simbolizado pela letra Mi menos, né, com a carga igual ao do elétron, e a sua antipartícula Mi mais, que tem uma carga positiva do elétron, tá certo? A mesma carga do elétron, mas positiva. E tinha uma massa cerca de 207 vezes a massa do elétron.
Contudo, logo ficou claro que essas partículas não eram as partículas previstas por Yukawa. Por quê? Porque elas interagiam muito fracamente com o núcleo, tá certo? Não tinham interação muito forte com o núcleo atômico. E só em 1947, por causa da guerra, né? A guerra começou em 39 e terminou em 45, a Segunda Guerra, né? Então, teve um tempo que os físicos ficaram muito dedicados ao estudo armamentista, governos pegaram esses grandes nomes, grandes mentes para projetos de guerra, e assim a física teve a física pacífica, né? Ela deu uma pausa, né? Foi se desenvolveu muito a parte da guerra, tá certo? E só em 1947 que foi descoberto uma família de três partículas chamadas de meson pi, ou pions, tá certo? Que tinham cargas mais E, menos E e zero. E as massas dessas partículas eram 270 vezes a massa do elétron, quase o valor previsto por Yukawa, 250 vezes, né? E interagiam fortemente com o núcleo, então, portanto, eram as partículas previstas por Yukawa. Vale lembrar, pessoal, o seguinte, essa pesquisa de 1947 rendeu um prêmio Nobel. Inclusive, o próprio Yukawa ganhou um prêmio Nobel no ano seguinte, ou foi em 39, né? Eu vou olhar aqui, mas rendeu um outro prêmio Nobel, né? Aqui, ó, em 39, cadê Yukawa? Yukawa, ele, aqui, ó. Calma aí, que eu vou encontrar. Pronto, 1949, 1947 foi descoberto o meson, tá certo? Não foi a equipe de Yukawa que descobriu o meson, foi a equipe de um outro cara, que eu vou falar dele agora. Mas em 1949, Yukawa ganhou o prêmio Nobel pela predição da existência dos mesons. Ele previu a existência dos mesons, né? E aí, ó, no ano seguinte, Cecil Frank Powell ganhou o prêmio Nobel. Quem é esse cara, hein? Esse cara, ó, Cecil Frank Powell foi um físico britânico, desculpem. Foi prêmio Nobel, tá certo? Porque ele desenvolveu um método fotográfico que permitia visualizar os mesons, tá certo? Ele desenvolveu um método fotográfico, mas ele não trabalhou sozinho. Quem era a equipe dele? Olha só. Cecil Powell, Hugh Muirhead, não sei pronunciar, perdão. Cesar Lattes, brasileiro, e Giuseppe Ocellini, um físico italiano, tá certo? Esse aqui também é inglês, deixa eu ver a pronúncia do nome desse cara aqui. O nome dele é Hugh Muirhead, certo? Hugh Muirhead. Então, Cecil Powell, Hugh Muirhead, Cesar Lattes e Giuseppe Ocellini. Esses quatro caras participaram da pesquisa que detectou os primeiros mesons, né? Meson pi. E aí, Cesar Lattes não ganhou o Nobel. Ele era um físico experimental brasileiro, não ganhou o Nobel. Mas olha só aqui, ó, os laureados do Prêmio Nobel. Em 1950, Cecil Frank Powell, sozinho, né? Em 51 já teve dois caras que ganharam o Prêmio Nobel, tá vendo aqui, ó? Dois caras ganharam o Nobel. Aí você me pergunta, por quê? Não sei se foi por causa do próprio Lattes, né, dessa injustiça que aconteceu, mas até 1950 só uma pessoa ganhava o Nobel de Física. Não sei, provavelmente das outras áreas também, né? Só uma pessoa por ano. Tinha as exceções aqui, né, mas normalmente era uma pessoa por ano, tá vendo aqui, ó? Uma pessoa por ano. Aliás, eu tô enganado, né? Muitas vezes outras vezes tiveram aí mais de uma pessoa por ano. Mas não era a regra, né? E aí depois de 1950 isso mudou, né? 1950 aqui, ó, 51, dois caras, 52, dois caras, 53, 54, 2 e assim vai. Ou seja, Cesar Lattes é um cara forte aqui do nosso país que estava envolvido na descoberta do meson pi, né? É praticamente um Nobel. Hoje, se você for olhar os laureados do Prêmio Nobel hoje, você vai ver sempre os três caras, ó. 2023, 2021 mais três, entendeu?
é na média de 3 pessoas por ano. E César Lattes estava naquela equipe de 4 pessoas, né? Eu não duvido nada dos 4 ele ficar de fora, né? Já que o Brasil aí não teve muita sorte, né? Mas enfim, eu quero só dizer para vocês que o livro não fala, mas essa descoberta dos mesons pi em 1947 foi da equipe de César Lattes, físico brasileiro, tá certo? Que merece aí todas as nossas homenagens, né? Pelo trabalho dele, tá certo? Pessoal, é isso, né? O livro fala aqui que tem outros mesons mais pesados, como o ômega e o Rho, né? Também atuam como mensageiros de curto alcance da força nuclear. E aí, antes de dar prosseguimento ao aprofundamento dessas outras partículas aqui, o livro vai falar agora sobre os aceleradores e detectores de partículas, tá certo? Só que para essa aula não ficar muito longa, eu vou parar por aqui, beleza? Na aula que vem a gente continua. Eu tinha previsto os 3 primeiros tópicos aqui desse capítulo, mas infelizmente a gente só vai ver o primeiro mesmo, tá certo? Que eu vi bem aprofundado, a gente não pulou, a gente não foi superficial na explicação aqui, a gente foi bem profundo mesmo. E na aula que vem a gente entra assim numa explicação bem profunda também dos aceleradores e detectores de partículas, beleza? Estou deixando aqui uma atividade para entregar até o fim do semestre. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.